A questão número 4 é muito frequente, tradicionalíssima em concursos como o Colégio Militar do Rio de Janeiro, principalmente o Colégio Naval, e versa sobre o assunto numeração. Diz o seguinte: uma escola agrícola está participando do projeto de reflorestamento de uma estrada. Ficou decidido que a escola ficaria encarregada de plantar mudas de árvores no trecho correspondido entre os quilômetros 54 e 285, cabendo-lhe plantar 50 mudas em cada quilômetro, cuja numeração tivesse o algarismo 6 na ordem das unidades. Para isso, foram preparadas 1000 mudas de árvores. Sendo assim, podemos afirmar que, novamente, uma escola agrícola está participando do projeto de reflorestamento de uma estrada. Ficou decidido que a escola ficaria encarregada de plantar mudas de árvores no trecho correspondido entre os quilômetros 54 e 285, cabendo-lhe plantar 50 mudas em cada quilômetro, cuja numeração tivesse o algarismo 6 na ordem das unidades. Então, toda vez que um determinado quilômetro tivesse o algarismo 6 na ordem das unidades, aquela escola estava encarregada de plantar 50 mudas naquele ponto. Ok? Começando do quilômetro 54, o primeiro quilômetro que tem o algarismo 6 na casa das unidades é o quilômetro 56, não é verdade? Depois, só o quilômetro 66 terá o algarismo 6 novamente na ordem das unidades. E assim por diante, quilômetro 76, 86, 96, 106 e assim por diante, até chegarmos no quilômetro 266 e no último, quilômetro 276. Lembrando que a escola ficou encarregada do trecho entre os quilômetros 54 e 285. O próximo seria o 286, que já não está mais na alçada, digamos assim, a responsabilidade daquela escola. Precisamos saber quantos números há nessa sequência: 56, 66, 76, 86, até o 276. A fórmula que te fornece a quantidade de números dessa sequência é a seguinte: limite maior menos o limite menor, dividido pelos pulos e no final mais uma unidade. Como assim? Quem é o limite maior? Quem é o maior número da sequência? É o 276. Está aqui, limite maior, 276. Menos o limite menor, limite inferior, o número inicial da sequência, o primeiro número da sequência, o 56. Confere, 276 menos 56. Dividido, o resultado aqui você vai dividir por 10. Por que por 10? Porque você constata, você repara que os números vão pulando, vão se sucedendo de 10 em 10. 56 mais 10, 66. Mais 10, 76. E assim por diante, não é verdade? Então, 276 menos 56 dá 220. 220 dividido por 10, 22. Mais 1 no final, não se esqueça desse mais 1 no final, senão você vai errar a questão. 23 números nessa sequência. Quer dizer, em 23 oportunidades, aquela escola precisou plantar mudas. E toda vez que ela plantava, não plantava uma muda apenas de cada vez, e sim 50 de cada vez, não é isso? O enunciado disse: cabendo-lhe plantar 50 mudas em cada quilômetro, cuja numeração tivesse o algarismo 6 na ordem
das unidades. Então, há 23 quilômetros cuja numeração tem o algarismo 6 nas unidades. Portanto, aquela escola precisou plantar 23 vezes 50, 1.150 mudas. 23 vezes 50, 1.150 mudas. Ok? O enunciado diz o seguinte, já no finalzinho. Para isso foram preparadas 1.000 mudas de árvores. Assim sendo, podemos afirmar que a resposta certa é a letra A. Deveriam ser preparadas mais 150 mudas de árvores. Por quê? Porque eram necessárias 1.150 mudas. E a escola só preparou 1.000, portanto, estão faltando ainda 150 mudas. Tranquilo? Próximo exercício. A questão número 5 é muito tradicional também nos colégios militares, sobretudo o do Rio de Janeiro. Na adição abaixo indicada, o quadradinho, que aqui eu coloquei em vez do quadradinho a letra X, ok? Deve ser substituído por um algarismo, de modo que ao mesmo tempo a primeira parcela, 714x, portanto, seja divisível por 3 e a segunda parcela deixe resto 2 na divisão por 11. Feita a substituição, a soma obtida será, vamos lá, novamente, na adição abaixo indicada, o quadradinho, que aqui eu coloquei x em vez de quadradinho, certo? Deve ser substituído por um algarismo, de modo que, ao mesmo tempo, a primeira parcela seja divisível por 3. Vamos começar pela primeira parcela, portanto, 714x deve ser um número divisível por 3, deve ser um múltiplo de 3. Você certamente assistiu nossa aula de divisibilidade e sabe que um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos também for divisível por 3. Quer dizer, 7 mais 1 mais 4 mais x, esta soma deve ser divisível por 3, deve ser múltipla de 3. 7 mais 1, 8, mais 4, 12. 12 mais x deve ser um múltiplo de 3. O múltiplo de 3 mais próximo do 12 é o próprio 12, não é verdade? Já que 12 é um múltiplo de 3. Daí, o menor valor possível para o x é o 0, já que 12 mais 0 dá o próprio 12 e 12 é múltiplo de 3, não é isso? Então o x pode ser igual a 0, mas não é o único valor possível para ele. Você sabe que os múltiplos de 3 pulam, aparecem, se sucedem de 3 em 3, não é verdade? Então poderíamos ter aqui, em vez de 12, o 15. Aí o x seria igual a 3. Por quê? 12 mais 3, 15. Poderíamos ter o 18 aqui, no lugar do múltiplo de 3. Por quê? 12 mais x igual a 18. 18 é um múltiplo de 3, não há problema algum com o enunciado. 12 mais x igual a 18, x pode ser também 6. Ou também 9, porque os múltiplos de 3 aparecem de 3 em 3. Então, 0 mais 3, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9. Como o x é um algarismo, não pode passar de 9, não é verdade? Então, num primeiro momento, há 4 opções para o x. Ele pode ser 0, 3, 6 ou 9. Qual das 4 é a correta? Vamos ver na segunda etapa do exercício. Porque não basta a gente ter apenas a primeira parcela divisível por 3. O enunciado pede que a segunda parcela deixe resto 2 na divisão por 11, não é isso? Então a segunda parcela, que é o 2x61,
tem que ser um múltiplo de 11 mais 2. Porque deixa resto 2 na divisão por 11. Quer dizer, tem que ser um múltiplo de 11 mais 2. Por exemplo, o número 24, ele deixa resto 2 na divisão por 11. Ele é um múltiplo de 11 mais 2. O 22 é um múltiplo de 11 mais 2, justamente o 24. O 13, ele é um número que deixa resto 2 na divisão por 11. Ele é um múltiplo de 11 mais 2. Ele é o próprio 11 mais 2, não é verdade? Então, se o enunciado diz que a segunda parcela, 2x61, deixa resto 2 na divisão por 11, é porque nós podemos dizer que ela é um múltiplo de 11 mais 2 unidades. Tranquilo? Você deve ter assistido ao nosso DVD de divisibilidade, então se lembra do critério por 11, não é isso? Soma das ordens ímpares menos soma das ordens pares. Soma das ordens ímpares, a primeira que é 1, mais a terceira que é o x. Soma das ordens pares, a segunda que é o 6, mais a quarta que é o 2. 6 mais 2, 8. Soma ímpar menos soma par tem que ser um múltiplo de 11 mais 2 unidades. Soma ímpar, 1 mais x, cuidado aqui, menos a soma par, menos 8, igual ao múltiplo de 11 mais 2 unidades. O múltiplo de 11 conveniente é o zero, como nós comentamos em diversos exercícios do DVD de divisibilidade. O múltiplo de 11 conveniente aqui é o zero. Por que não o próprio 11? Daqui a pouquinho a gente vai relembrar por que não o próprio 11. 0 mais 2 é o próprio 2. Esse 8 está diminuindo, vai para o outro lado, somando, não é isso? Então vai ficar 1 mais x igual a 2 mais 8. 2 mais 8 dá 10. Esse 1 está somando, vai para lá diminuindo. Vai ficar x igual a 10 menos 1. Portanto, x igual a 9. Ok? Se nós puséssemos aqui o 11, ficaria 11 mais 2, 13. 13 mais 8, 21. 21 menos 1, 20. O x não pode ser 20 porque o x é um algarismo, não é verdade? Por isso que o múltiplo de 11 conveniente aqui foi o zero. Na primeira parte da questão, nós vimos que o x podia ser 0, 3, 6 ou 9, não é verdade? Mas na segunda parte, nós percebemos que o x só pode ser o 9. Não há outra possibilidade para o x na segunda etapa. Portanto, o x, o quadradinho da questão, é o 9. Então quer dizer que a primeira parte foi inútil? Foi perda de tempo? De certa forma foi. Mas não sabíamos de antemão, nós precisamos fazer, né? Mas foi inútil sim. Então, substituindo, nós teríamos 7.149, primeira parcela, mais 2.961, que é a segunda parcela. A soma, 10.110. 10.110 é par e divisível por 3, não é isso? 1 mais 1 mais 1 dá 3. Se ele é múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo, ele é um múltiplo de 6. Resposta certa, letra A. Questão tradicional de divisibilidade, cai quase todo ano, se não todo ano, um tipo de questão assim. Por isso, eu recomendo você assistir várias vezes ao DVD de divisibilidade na nossa coleção até você ficar craque nesse tipo de exercício.